do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, sejam muito bem-vindos ao meu canal Mas eu não te conheço, então muito prazer. Se você quiser se inscrever, tem um botãozinho ali embaixo, fica à vontade, vai ser muito bem-vindo nos nossos conteúdos. A gente faz vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira ao meio-dia, então se você quiser só voltar, será bem-vindo estar em casa. O vídeo de hoje é um Du Responde e, bom, eu sou o Du, então você vai fazer uma pergunta nos comentários desse vídeo com a hashtag Du Responde. No próximo Du Responde, na semana que vem, eu vou pegar os comentários mais relevantes, eu vou responder no próximo vídeo, então significa que hoje eu vou responder os do último Du Responde que fizemos. Dito tudo isso, minha bateria da Aurora tá fraca, eu vou dar uma carga, não vou dar uma carga nela agora, mas cabe nesse carregador desse celular aqui que eu tô usando. Então o LED ele apaga a cada 15 minutos, já vou até falar sobre, porque pra não acabar a bateria muito rápido, ela tem uma duração legal, mas para você não esquecer aceso, a cada 15 minutos ele vai desligar automaticamente. E quando acabou, apesar de ter USB ali, é o mesmo que esses USBs um pouco mais antigos de celular também, ou o carregador do meu pod também funciona ali, USB padrão, micro USB, eu não sei, enfim. Primeira pergunta do Gustavo Weiler. Eu acho que eu falei certo, mas enfim. Hashtag do Responde. Salve Du, salve Gustavinho. Quais as diferenças de roche de barro para um roche de cerâmica? Tipo a diferença do ProRuca Gold School para o ProRuca clássico. Vamos lá, aqui eu tenho 3 ProRucas que têm cores de barros diferentes. Tá vendo? Aqui eu tenho um barro bem branco, aqui eu tenho um barro, né? Não sei se uma argila ou parecido, esse aqui já é um barro numa cor mais avermelhada, mais tabaco, mais amarronzado. Mas assim, o que muda de um para o outro? Quando a gente fala de cerâmica, cerâmica é um barro que passa por um processo de queima. Então esse roche é um tipo de barro, que é uma terra molhada, que eles vão pegar, vão moldar o roche como tem que ser moldado. Ou ele vai ser feito à mão, através de um oleiro, ou seja, uma olaria. Por exemplo, esse aqui, ó, o cara coloca um pedacinho de barro, ele vai girando e o cara vem com o dedinho assim, ó. Ele vem abrindo assim, ele vem, faz o detalhezinho, ele faz o vinco, ele vem, mexe, então ele vai esculpindo enquanto o negócio vai girando. Esse aqui, ele já é feito em um molde, como assim? Imagina que é um tijolinho com um buraco nele, que é exatamente o formato desse roche. E aí quando você joga a massa dentro disso e você fecha, ele sai desse jeito. Então tem um molde que já vem o roche nesse padrão. Por isso que a cuba desses aqui vão ser sempre iguais, quando esses aqui que são feitos à mão vão ter algumas pequenas variações. Questão de material, cara, a gente pode falar sobre o índice refratário de cada um desse tipo de material. E a variação ela acaba sendo pequena, tá? Não chega a ser algo tão significativo a ponto de você falar, nossa, minha sessão mudou de 1 hora para 40 minutos. Não, tem gente que pode falar o que for, mas tem questão de transferência de calor, resistência dos materiais, uma série de fatores que não chega a dar toda essa variação que o pessoal diz. Então assim, vai variar, de um material para o outro, algo na casa de 4 a 6%, jogando um pouco alto assim, dependendo muito do material que estiver variando. Se você já estiver falando de alumínio, você já vai ter uma questão bem diferente. Se você estiver falando de silicone, já estamos falando de algo bem diferente. Agora, roches de barro que viram cerâmica através de um processo de queima, em geral vão ter uma condutividade térmica muito similares, tá? O que vai variar mais mesmo vai ser a questão de cuba, de pino, a forma que você vai esticar o alumínio, a questão de acabamento. Eu acho que muda mais nesse aspecto de fato do que em questão de funcionalidade. Digo isso porque, por exemplo, esse ProRuca aqui, ó, essa quina do roche é um pouco mais afiadinha do que esse. Então desse jeito o alumínio ele fica mais bem marcadinho, eu acho que talvez fique um pouco mais fácil de esticar esses pequenos detalhezinhos. Próxima pergunta da Valhalla Smoke, hashtag do Responde. Salve meu consagrado, e aí, meu correligionário. Esse boato de que narguile pequeno tem mais presença no sabor que os grandes, é verdade? Imagino que seja por conta da distância que a fumaça percorre. Tamo junto. Cara, eu tenho um vídeo que eu fiz a respeito disso, eu acho que mais de um vídeo, inclusive, não sei se é um ou dois, mas tem um vídeo, vai ter um card aqui em cima em todo caso. Ele tem realmente uma distância menor a ser percorrida, então eu sinto que ele faz um pouco mais de volume de fumaça, o gosto vem um pouco mais intenso e a fumaça vem um pouco mais quente. Tá? São as 3 coisas que eu sinto. Colocaria aí uma variação de 5 a 10% em tudo isso. Eu fiz o preparo com a mesma mangueira, mudava só a stem e
o vaso. Eu fiz com o mesmo roche, eu fiz com o mesmo alumínio, com o mesmo tabaco, com a mesma quantidade de carvão, fiz a rotação junto. Fiz tudo padronizado. E a diferença que eu senti é que o arguile pequeno é uns 10% mais em fumaça quente, sabor mais presente, mas junto com esse sabor mais presente você vai sentir uma fumacinha um pouco mais quente e também um volume de fumaça um pouquinho maior, além de um fluxo ligeiramente mais leve. Próxima pergunta do GD Shake, hashtag do Responde. Salve Du! Salve! O que você acha em relação aos narguilés de plástico? Eu tenho um Mini Monster e acho um narguilé com fluxo bom. É nóis, cachorro. Mande um salve pro Rio de Janeiro. Mano, tem um que ele é bem clássico, que é o... Talvez a gente até esteja falando do mesmo, mas... Não, tem o Conde, da Dom Ruca, que é um que eu conheço, que ele é de polipropileno. É um plástico que ele é um pouco mais rígido, ele é um pouco mais duro. É tipo... Tem uns liquidificadores que tem um plástico que ele é um pouco mais duro. É tipo um plástico mais parecido com esse, assim, tá ligado? Ele é um pouco mais resistente a uma temperatura um pouco mais elevada. Só que toma cuidado com um arguile desse. Por exemplo, se você deixar carvão no prato, que é de alumínio, e o prato ficar muito quente, esse prato vai começar a danificar o seu arguile, porque o seu arguile ele é plástico, né? Ele não aguenta a mesma temperatura que o alumínio. Então assim, toma cuidado com a questão de calor que você vai colocar nele. Se você tomar esse cuidado, ele é um arguile que vai ter uma vida útil interessante, principalmente pensando no custo-benefício. É um material mais barato, é óbvio que algo de plástico vai ter uma vida menor do que algo de alumínio, né? Tudo que eu conheço, pelo menos, que tem dessas duas formas, o que é de alumínio dura mais tempo, mas entenda que ele pode te atender ainda assim e se você tomar os devidos cuidados, ele pode durar um pouco mais de tempo. Cara, tem uma pergunta aqui que eu achei ela muito interessante, mesmo assim, apesar da galera não ter dado tanto like nela, que é do Felipe Alan. Hashtag do Responde. Salve Du! Salve Alan! Ou Felipe, né? Como você preferir. Mas enfim, salve! Vi algumas pessoas dizendo que se após você esticar o alumínio no roche e cortar as pontas do alumínio, mantendo ele envolvido somente em torno da cuba, faz com que o calor do carvão se concentre em maior parte na cuba do roche. E dessa maneira a seção é melhor aproveitada. Isso tem alguma lógica? Ou seja, pega o alumínio, estica o alumínio e aqueles fiapinhos de alumínio que descer para cá, você corta ele nessa altura, né? Seria isso. Isso tem alguma lógica, tem alguma aplicação científica? Cara, eu vou dar um exemplo para poder elaborar isso. Tem um forninho elétrico aqui em casa que às vezes eu quero colocar um pão de queijo, eu quero colocar alguma coisa no forninho elétrico. E aí para forrar o forninho elétrico eu coloco papel alumínio para não sujar a bandejinha e eu não ter que lavar. Então eu forro e coloco um pãozinho de alho, qualquer coisa. Depois que o forninho elétrico, que está muito quente, a comida sai quente de lá, eu tiro essa comida, eu pego a pontinha da folha de papel alumínio e eu amasso ela na mão, porque ela não está quente. O alumínio ele não é um bom condutor térmico, ele dissipa bastante calor. E o calor é a troca de temperatura entre dois corpos, né? Então no caso você tem o carvão num processo de combustão, que é um processo exotérmico, ele libera, né, a temperatura. Então ele liberando isso, esse calor ele vai ser liberado de algumas formas, por condução, ou seja, quando você toca aqui, isso esquenta, e esses átomos dessa matéria que estão esquentando vão começar a agitar e esquentar todo o resto até terminar esse material. Tem a questão da convecção, por exemplo, o ar quente sobe. Então, se você tiver alguma coisa aqui em cima, vai esquentar se tiver fogo aqui embaixo. Por isso que o balão sobe, por exemplo. Então, essa é uma condução térmica através da convecção. Teria a irradiação, né? Ou seja, você tem o carvão irradiando o calor, porque atende essa combustão e esse processo exotérmico, ele está jogando energia para tudo, inclusive para o alumínio. Então, ele toca no alumínio, né, por condução, e por irradiação ele aquece o alumínio. Só que o alumínio ele não retém muito calor. Então quando ele dissipar isso para a parte de baixo, ele vai jogar calor para fora. Uma parte desse calor pode ser deixada de lado no meio do processo ali que você está fumando o seu roche. Se isso também dá uma mudança significativa, eu precisaria fazer um teste e acho que pode ser um teste válido para um próximo vídeo. Se vocês gostarem da ideia, vocês podem comentar aqui também. Mas, então assim, fisicamente tem a sua lógica. Se essa lógica é impactante o suficiente, relevante o suficiente a ponto de fazer toda essa diferença na sessão, aí é um ponto a ser discutido e acho que vale um teste.
Du, tô procurando um site maneiro para comprar o meu primeiro setup ou comprar alguma coisa pro meu narguilé, me indica um site? Acessa aí, ó, zagabriaruca.com.br. Aproveita que no mês de julho tem o cupom JULHO10, vai te dar 10% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Se você pagar no boleto bancário, você ganha mais 10% de desconto. Então corre lá, tem os produtos da Triton. Eu não sei se ainda tem Rover em estoque, né, que é o filtro de Roche da Triton, mas vira e mexe tá chegando lá, também acaba rápido, então é legal vocês ficarem de olho. Mas tem os Roches da ProRuca que estão com promoção também, estão com esse descontinho. Tem a opção de vaso legal, enfim, tem um monte de coisa lá, pode botar no carrinho e vem com nós. Se quiser saber unboxing, tem uma unboxing do site aqui no card pra vocês também. Fechou? No demais é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, Xablau. E é nóis, rapaziada, bora?